Bem, o nosso tema de hoje, nós vamos aproveitar esse estado de quarentena e nós vamos então, a cada culto, lançar um sermão sobre Apocalipse. E nós estaremos estudando então, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Você sabe que a Bíblia é um livro que deve ser estudado com a mente e com o coração aberto. Não adianta nós termos a Bíblia e não lermos ela sem uma perspectiva pura de uma mensagem de Deus. Há muitos conhecedores da Bíblia que não acreditam na Bíblia, estudam, enquadrinham ela e se aprofundam dela, mas não captam o que ela tem de melhor para cada um de nós. Por isso que dentro da Bíblia nós temos o livro de Apocalipse, e sabemos que o livro de Apocalipse ele utiliza minimamente Daniel, e aí nós poderemos compreender melhor. Mas antes, nós vamos colocar agora um quadro, e esse quadro vai nos ajudar muito. Eu vou fazer a leitura com você, mas esse quadro vai nos ajudar muito na interpretação durante os sermões. Por exemplo, animal. Toda vez que eu falar animal, animal significa rei ou reino. Está em Daniel 7, 17 e 23. Toda vez que falar mulher, mulher significa igreja. Efésios 5, 23 e 32. Água significa povos, multidões. Apocalipse 17, 15. Um dia na Bíblia equivale a um ano. Um dia profético equivale a um ano. Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14, verso 34. Ventos significa guerras. Jeremias 51, 1 a 5. Chifres pode significar poder, rei ou reino. Temos isso em Apocalipse 17, 12, Daniel 8, verso 21 e 22 e Daniel 7, 14. Toda vez que a Bíblia falar tempos, um tempo, dois tempos, a palavra tempos significa anos. Um tempo, um ano, dois tempos, mais anos. Daniel 11, verso 13. Dragão, Apocalipse 12, 9, significa diabo. Cordeiro, João 1, 29, Jesus Cristo. Isaías 9, 15 diz que cauda ou rabo significa falsos profetas. Então cauda, Isaías 9, 15 é falso profeta. Estrelas. Estrela nós temos o significado de mensageiro. Mas que tipo de mensageiro? Em Apocalipse 12, 4 significa mensageiro anjos, e em Daniel 12, 3 significa mensageiros pregadores. E o primeiro que nós vamos ler agora, Apocalipse, significa revelação. Apocalipse 1, verso 1. Vamos ler os 3 primeiros versos e vamos então agora começar a entender a Bíblia, o que ela nos diz. Então vamos abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, eu quero que você permaneça com a Bíblia aberta, nós vamos ler todo o capítulo 1, não agora, mas por parte e explicando verso por verso. Então vamos lá. Apocalipse 1, 1 a 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo que viu, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Revelação de quem? Deus deu a quem? Para que ele deu? Vamos agora então entender. Aqui diz que no verso, Deus deu a Jesus Cristo uma revelação. O Senhor não entregou a mensagem ao anjo qualquer. Diz aqui que ele envia ao anjo, Gabriel, e este notifica a João, e este é dado uma ordem em seguida. E esta ordem, a pergunta é, para quem? E lá diz, revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar a quem? Aos seus servos. Para quem então? Para seus servos. O que é um servo? O servo é alguém que serve a um Senhor. Temos que deixar bem enfático a importância dessa passagem, pois o próprio Deus, ele dá a revelação para Jesus, para que ele, através de um anjo, entregue a João, e através de João chegue aos seus servos. Apocalipse não é para qualquer um, não é qualquer um que consegue entender, por isso nós temos hoje várias interpretações sobre Apocalipse, mas porque são pessoas que não são servos de Deus, que interpretam de qualquer maneira. Portanto, não importa se você é rico ou pobre, não importa se somos ignorantes ou cultos no assunto, se somos inteligentes ou não, nós nunca teremos dificuldade de compreender o livro de Apocalipse
se nós tivermos um coração receptivo e principalmente formos um servo de Deus. A revelação de Apocalipse não são para grandes pregadores. A revelação do Apocalipse é para mim e para você. Mas o que a Bíblia, ou o que o livro de Apocalipse está nos revelando? João foi escolhido por Deus para mostrar a nós as coisas que brevemente devem acontecer. E ele mesmo testifica, diz o verso 2, ele mesmo testifica, confirmando que João, de acordo com algumas tradições teológicas, com 85 anos de idade, ele foi escolhido para escrever o livro. E ele fala, eu, ao qual testifico da sua palavra. E aí ele fala no verso 3, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia. Reparem que coloca 3 níveis para conhecer a revelação do Apocalipse. Primeiro nível, para conhecer a revelação do Apocalipse, nós temos aqueles que leem. São os servos que leem as palavras do Apocalipse, a conhecem e dedicam tempo para o seu estudo. Esse é o primeiro nível para entendermos o Apocalipse. Mas aí fala, feliz ou bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles agora o segundo nível, aqueles que o quê? Ouvem. São servos que se permitem ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus falar no seu coração. E aí chegamos a um terceiro nível de revelação, de entendermos o Apocalipse. Primeiro, aqueles que leem. Segundo, aqueles que ouvem. E terceiro, aqueles que guardam. São os que já leram, já ouviram, e agora começa a praticar, a colocar em prática na sua vida todas as verdades bíblicas ali aplicadas. E aí então nós temos o verso 4 ao 6, que é outra parte. Vamos ler agora para podermos entender. Diz lá o verso 4, 5 e 6. João, para quem ele escreve, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se agem diante do seu trono, e da paz de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio dos séculos. Amém. Reparem que a primeira parte que nós deveríamos entender aqui, talvez os 7 Espíritos, uma confirmação da trindade ou da presença divina de Deus, saudando o povo de Deus. Por exemplo, quem são os 7 Espíritos que estão diante do trono? Sabemos que na Bíblia, o número 7, na numerologia bíblica, é o número da perfeição, ou o número da plenitude. Quantos dias Deus fez a criação? Em 7. Quantos dias tem a semana completa de Deus? 7. Então podemos perceber que o número 7, de modo, falando a grosso modo, mas biblicamente significa perfeito, pleno, completo. E aí nós temos, aqui usado de maneira simbólica, 7 Espíritos. Quer dizer, Espírito representa o Espírito Santo, a plenitude ou a perfeição divina, ou a perfeição do Espírito. O verso declara Jesus como primogênito dentre os mortos, do verso 4 ao 6. E diz ali, a referência é para afirmar que Jesus foi a pessoa dos primogênitos, que morreu, que tem valor para nós, porque tivemos outras pessoas que morreram e que ressuscitaram. Mas o quem morreu e que experimentou a morte e ressuscitou, que é referência para nós na salvação de Jesus Cristo. Por isso, ele declara como primogênito dentre os mortos, aquele que, se não viesse a ressuscitar, os outros que ressuscitaram deveriam morrer novamente. Vamos ver o verso 7 agora, falando sobre a volta de Jesus. Olha o que diz lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essa passagem traz a afirmação que todas as pessoas que estiverem vivas na volta do Senhor irão ver o Jesus voltando nas nuvens do céu. Não há dúvida. Mas há um texto dentro dessa passagem que merece esclarecimento. Ali diz, até mesmo que os transpassaram. O que isso quer dizer? Que todos aqueles que tiveram participação direta ou indiretamente na morte de Jesus Cristo no Calvário, essas pessoas serão ressuscitadas para ver Jesus voltar. Reparem, a promessa da volta de Jesus é de que todos nós iremos ver. E aqueles que duvidaram e levaram Jesus à morte, irão ressuscitar para realmente reconhecer que Jesus era Deus. Vamos agora ao verso 8. Olha o que diz o verso 8.
O verso 8 diz assim: eu sou Alfa, Ômega, diz o Senhor, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O que quer dizer Alfa e Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra. Isso quer dizer o quê? Que Deus é o início e o fim de tudo. Que promessa, né? Já pensou? Que maravilha de promessa que Deus nos faz aqui. De que Ele é o início do mundo, da criação. E Ele é o fim, que vai dar fim ao pecado, à dor, ao sofrimento, à ansiedade do coronavírus, por exemplo. É Ele que vai dar fim a tudo. É Ele que nos dá a certeza da sua proteção e de que está controlando tudo que está à nossa frente. Continuando o verso 9, e diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na chamada Pátmos, ou na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Repare, João confessa em primeiro lugar que ele é nosso irmão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele não é maior, não é melhor do que eu e você. Isso quer dizer que ele não merece as nossas adorações. Ele é igual. Não existe essa questão, e ele está deixando bem claro, biblicamente, no Novo Testamento, que não há adoração a outros homens. E ele diz, vamos repetir: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, e mais ainda, que eu passei pela tribulação. Ele teve problemas, ele teve provações, e por causa da palavra de Deus ali diz, ele foi preso na ilha de Pátmos, ele mesmo diz. Ele que andava com Jesus, ele que foi chamado o apóstolo amado, nem ele foi poupado das injustiças do mundo, pecado em que vivemos. E quanto mais eu e você. Muitos acreditam que seguir Jesus é assinar uma pólice de seguro ao batizar, de que não vai mais ter problema. Não, não é isso. Ah, não, eu batizei, eu creio em Cristo, vamos abrir as igrejas, que nós não vamos pegar vírus, não, vamos fazer tudo porque Deus vai nos proteger. Não, não é isso. Se fosse assim, João não teria passado por esse problema. Os outros discípulos não teriam sido perseguidos e mortos como mártires. A verdade, João estava mostrando que nós também podemos passar por problemas e somos todos iguais perante Deus por causa da sua palavra. O detalhe está na palavra de Deus. Vamos continuar. Verso 10. O verso 10, e repara aqui que eu vou agora, talvez alguns achem que é meio repetitivo, eu vou falar do verso 10, depois eu vou falar de uma perícope ou de um verso maior, do 10 ao 14, e depois eu vou pegar uma outra parte dentro, para nós entendermos bem direitinho essa parte. Verso 10, diz assim: achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito. Algumas Bíblias dizem que fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. A real explicação para essa afirmação é que no momento da revelação, o Espírito Santo de Deus levou a mente de João para um estado onde pudesse compreender a visão. E qual foi o dia que foi? Alguns tentam interpretar o dia do Senhor como sendo outro dia qualquer da semana, alguns como sendo o primeiro dia da semana, e alguns até colocam, em algumas Bíblias já estão fazendo interpretação própria, dizendo, achei-me espírito no domingo. Não é bíblico, biblicamente está falando no dia do Senhor. E qual que é o dia do Senhor? Isaías 58, 12 a 14, diz assim, Isaías 58, 12 a 14. Os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantará os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparador de roturas, reparador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Viu o dia do Senhor? Mais um. Êxodo 20, 10, 11. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, e ali vem falando, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro do descanso das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. E agora? Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Mais um, no Novo Testamento agora, Lucas 4,16. Chegando a Nazaré, onde fora criado,
entrou na sinagoga no dia de... O que está ali? Sábado. Segundo o costume, levantou-se para ali. Enquanto Cristo viveu aqui nesta terra, ele guardou e santificou o dia do sábado. O único dia da semana que recebe este selo especial do dia do Senhor é o sábado. Explicado? Agora vamos ver uma parte maior, do 10 ao 14, para entendermos o contexto. Achei meu espírito no dia do Senhor, eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele ouve uma voz como de trombeta. Verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi o que? 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Repare, ele ouve uma voz, no verso 11, uma grande voz como de trombeta, no final do verso 10, melhor dizendo. E ele veio ali para que possa escrever e mandar às 7 igrejas. E ali ele tem, agora reparem na roupa, filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, cingida pelos peitos, de um cinto de ouro. Olha, primeiro um ponto interessante é que João viveu muito tempo com Jesus, e ele conhecia o nome de Jesus. E quem estava ali era Jesus, e ele não reconhece a voz. Por quê? Porque agora Jesus, apesar de ser o mesmo Jesus, ele agora está glorificado. E fala com a voz, mais ou menos, com a voz de muitas águas, de muitas multidões. Jesus esteve na terra como um homem, e João não o reconheceu, porque agora Jesus estava no estado glorificado, perfeito, com uma voz cheia de poder. Agora, quais são essas igrejas? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Elas representam períodos ou fases da igreja, períodos em que a igreja passou, desde a crucificação de Jesus até a sua volta, que se dará. Mas isso aí nós vamos deixar para o próximo culto, quarta-feira. Nós iremos explicar um pouco mais sobre elas, onde entraremos no capítulo 2. Então, essa parte aqui eu vou deixar mais para frente, ok? Agora, repare que esse homem, que está com roupa sacerdotal, ele está no meio dos castiçais de ouro, um símbolo usado para descrever as 7 igrejas. Se nós formos lá no final do capítulo 1, verso 20, diz assim: o mistério de 7 castiçais de ouro que viste são as 7 igrejas, como nós já vimos no texto também inicial, naquele quadro. O texto trata da primeira revelação que João teve. João ouve Jesus falando com ele, afirmando ser o início e o fim. E Jesus dá uma ordem para que João escreva tudo e revele para nós o que vai ser revelado, o que vai ser mostrado, a sua mensagem para nós. O relato da descrição das roupas, eu comentei por alto agora que ele estava com a roupa sacerdotal. A descrição das roupas deixa claro que é uma roupa sacerdotal. Isso mostra que, além do santuário terrestre, existe o santuário celestial. E Cristo está agora assumindo a função sacerdotal no céu. Olha, do 13 ao 15, nós lemos do 10 ao 14, mas do 13 a 15, se você ler com calma, você vai perceber essa questão sacerdotal. Depois eu acabar o sermão, você pode ler com mais detalhe. Mas agora vamos ao verso 16, que o 15, como eu falei, das vestes sacerdotais, e agora o verso 16, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha, já vimos em Apocalipse, capítulo 1, 20, o mistério das 7 estrelas, na sua 10, são os anjos das 7 igrejas, porque mensageiros de Deus. Agora, o que é a espada aguda de 2 fios que sai da boca de Jesus? Hebreus capítulo 4, verso 12, talvez nos ajude. Lá diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e agora olha, repare, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Logo, o significado do verso que acabamos de ler, o verso 16, é que Jesus sustenta em sua mão direita os mensageiros de sua palavra, e da sua boca sai toda a palavra de Deus, a sua Bíblia, tão penetrante quanto temos um coração receptivo, que entra no íntimo da nossa mente
e é capaz de mudar as intenções de qualquer pessoa. 17 e 18, eu vou dar uma pulada e peço licença para você, nós vamos direto para o 19, e no final eu volto 17 e 18 e eu vou explicar por que no final. Verso 19. Verso 19 diz assim: escrevo, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Repare que depois que teve a visão, depois que pede para escrever, o anjo continua falando, e a mensagem que o João tem é para que ele continue escrevendo tudo que foi revelado, e que há de ser revelado, que é o restante do livro de Apocalipse. Por quê? Para que ninguém seja enganado pela operação da mentira, para que todos nós tenhamos a oportunidade de tomar a decisão certa, de forma livre, consciente e precisa, das verdades eternas que constam no livro de Apocalipse. E aí ele termina o verso 20 dizendo: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, que a gente já leu anteriormente a explicação, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui já entendemos bem que estrelas são mensageiros e os candeeiros são as 7 igrejas. Voltamos agora ao verso 17 e 18, onde eu quero terminar o livro de Apocalipse, capítulo 1. Diz assim lá: quando vi, lembra que João, ele ouve uma voz, ele olha para trás, e ele vê ali alguém no meio dos candeeiros, e ele fala assim: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave do quê? Da morte e do inferno. Todo e qualquer ser humano no estado de pecador não pode ver Jesus. Se Jesus hoje aparecer para mim e para você, se Deus aparecesse para mim e para você, assim como João caiu como morto, eu e você também caímos. Com João não foi diferente, porque, como eu falei lá no começo, ele é igual a nós. Ele é conservo nosso, ele é igual a nós. Não merece adoração porque ele é pecador igual a nós. Um instrumento de Deus que foi usado para revelar e nos trazer o livro de Apocalipse. É verdade? Teve o privilégio de andar com Jesus, mas igual a nós. E igual a nós, quando ele viu Deus, a Jesus glorificado, ele caiu como morto. Não conseguia enxergar a glória de Deus, e muitas vezes eu e você não enxergamos. E talvez como João nós tenhamos que cair desmaiado como mortos. Por quê? Porque Jesus, ele estende a sua mão direita, a sua destra. Ele coloca sobre João e faz com que João se levante, e ele diz: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim. E também Jesus se refere de outra maneira àquele que morreu, mas que hoje está vivo para todo e sempre. Jesus é o único que tem a chave da morte e do abismo. Só Ele pode dar vida aos mortos. Só Ele pode nos dar a certeza de que iremos passar por esse problema, que jamais passamos na nossa vida, de termos as igrejas físicas fechadas, onde eu estou aqui hoje. Mas Ele nos sustenta com a sua destra fiel. Ele que coloca a mão sobre ti neste momento. Eu peço a Deus que nesse momento Ele possa colocar a sua mão sobre a sua família, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre aqueles que estão sobre a sua guarda, para que você e eu nos levantemos desse estado desmaiado, de uma vida fingida de cristãos, e passamos a ser verdadeiros servos de Deus, porque só os servos de Deus ouvirão e entenderão a mensagem de Deus no Apocalipse. Só os servos de Deus é que entenderão o que está escrito ali e como deve estar preparado para a volta do Senhor. Hoje, Jesus está colocando a mão sobre mim e sobre você. E nós temos a oportunidade de escolhermos, de levantarmos, de podermos erguermos, porque Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele esteve morto e está vivo para sempre. Ele tem a chave da morte. Ele que abre e nos dá a certeza da salvação. Você quer ter a certeza de Jesus na sua vida? Você quer ter a certeza de ser servo de Deus e entender o que Deus quer te dizer através do livro de Apocalipse? Deixe Ele tocar na sua vida. Saia desse estado de mornidão. Saia desse estado desmaiado como se estivesse morto. E deixe para ser usado como instrumento de Deus nessa terra. Que Deus abençoe a você e a sua família.
Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso planeta. Terminamos aí esse momento para refletirmos a fala com Deus. Eu queria mostrar para vocês a igreja. A física, ela está vazia, mas ela está cheia onde você está, porque Deus está aí com você. Que Deus possa abençoar. Eu quero fazer uma oração de bênção sobre a sua família, porque a igreja não é isso daqui. A igreja é o que está aí. A sua casa, sua igreja, minha casa, minha igreja. Quarta-feira nós teremos transmitindo mais um culto, Apocalipse capítulo 2. Que Deus possa abençoar você e sua família. Não vou pedir que você convide o seu vizinho para a sua casa, porque esse não é o momento. Mas quem sabe você divulgar o link para que ele possa assistir e possa entender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na sua igreja física de tijolos vazia. Mas temos certeza que agora temos diversas casas que são a sua igreja neste momento. Abençoe cada uma delas, Senhor. Que a tua bênção recaia sobre todos os lares dos teus filhos, que estão agora se tornando a sua igreja. Que ali, Senhor, se faça presente o Salvador de cada um deles, Jesus Cristo. E ali possam